Meus caros amigos, hoje tenho o prazer de compartilhar com vocês uma história intrigante do autor H.P. Lovecraft, intitulada A Sombra sobre Smolto. Este é um conto que pertence ao gênero do terror cósmico, um dos mais profundos e perturbadores estilos literários. Preparem-se para serem envolvidos em uma trama de mistério, segredos sombrios e uma cidade misteriosa que desafia os limites do conhecimento humano. Viajaremos juntos para Smolto, um lugar amaldiçoado que guarda horrores inimagináveis. Então, sentem-se confortavelmente e abram suas mentes para essa narrativa aterrorizante e fascinante. A Sombra sobre Smolto. Parte 1. Durante o inverno de 1927 a 28, autoridades do governo federal fizeram uma investigação estranha e secreta sobre certas condições da antiga cidade portuária de Smolto, em Massachusetts. O público tomou conhecimento dela em fevereiro, depois de uma extensa série de batidas policiais e prisões, seguidas da explosão e queima deliberadas, e tomadas as devidas precauções, e de um número imenso de casas arruinadas, carcomidas, por suposto, vazias na orla marítima abandonada. As almas pouco curiosas tomaram essas ocorrências como mais um grande enfrentamento da guerra intermitente contra as bebidas alcoólicas. Os leitores de jornais mais sagazes, porém, espantaram-se com o número prodigioso de prisões, a extraordinária força policial mobilizada para o feito e o sigilo que cercou a acomodação dos detidos. Nada foi noticiado sobre julgamentos ou sobre acusações definidas, e nenhum cativo foi visto depois dos incidentes em qualquer prisão regular do país. Correram rumores sobre doenças e campos de concentração e, mais tarde, sobre a dispersão de pessoas por vários presídios navais e militares, mas jamais veio à luz alguma coisa positiva. Smolto ficou quase deserto e mesmo agora só dá sinais de reanimação muito lentos. Com os protestos das muitas organizações liberais, fizeram-se longas discussões secretas, e alguns representantes foram levados em visita a certos campos e presídios. O surpreendente é que, depois disso, essas sociedades mostraram-se passivas e reticentes. As autoridades tiveram mais dificuldade para lidar com os jornalistas, mas esses, no geral, pareceram cooperar com o governo no final. Somente um jornal, um tabloide não muito respeitado em virtude de sua política sensacionalista, mencionou o submarino de águas profundas que lançou torpedos no precipício marinho pouco além do Devil Reef. Essa notícia, recolhida por acaso num antro de marinheiros, pareceu, com efeito, muito exagerada, pois o Recife Baixo e Negro fica em mar aberto, a 2,5 km do porto de Smolto. Moradores de toda a região e de cidades vizinhas cochicharam muito entre si, mas disseram muito às pessoas de fora. Eles falaram da moribunda e quase deserta Smolto durante quase um século, e nada de novo poderia ser mais monstruoso ou extravagante do que já haviam cochichado e insinuado anos antes. Muitas coisas haviam lhes ensinado a serem discretos, e não tinha a menor justificativa para pressioná-los. Ademais, eles sabiam de fato muito pouco, pois pântanos enormes, salgados, desolados e desertos mantinham os vizinhos afastados de Smolto pelo lado do continente. Mas eu vou desafiar, enfim, o silêncio que se impôs sobre esse assunto. As conclusões, estou certo, são tão cabais, que nenhum dano público, salvo um tremor de repugnância, poderá advir do que aqueles policiais horrorizados encontraram em Smolto durante a sua batida. Além do mais, o que foi encontrado pode ter mais de uma explicação possível. Não sei quanto da história toda me foi contado, e tenho minhas razões para não querer ir mais fundo na questão. Isto porque meu contato com o caso foi mais curto que o de qualquer outro leigo, e ele me deixou impressões que ainda me levarão a tomar medidas extremas.
Fui eu quem fugiu desvairado de Smolt na madrugada de 16 de julho de 1927, cujos apelos apavorados à realização de um inquérito e medidas do governo provocaram todo o episódio noticiado. Preferi ficar calado enquanto o caso estava fresco e indefinido, mas agora que ele tornou-se uma história antiga, passado o interesse e a curiosidade públicas, sinto um estranho anseio de confidenciar sobre aquelas poucas horas apavorantes no porto lúgubre mal afamado de anomalias blasfemas e fatais. O mero fato de contar me ajuda a recuperar a confiança em minhas faculdades mentais, a me tranquilizar de que não fui o primeiro que sucumbiu a uma alucinação de pavor contagiante. Ajuda-me, também, na decisão sobre uma certa ação terrível que terei de empreender. Eu nunca ouvirá falar de Smolt até o dia em que a vi pela primeira e até agora, e última vez. Estava comemorando minha maioridade com uma excursão pela Nova Inglaterra, com fins turísticos, antiquários e genealógicos, e planejara ir diretamente da velha Newburyport a Arkham, de onde saíra a família de minha mãe. Não possuía carro e estava viajando de trem, bonde e ônibus, procurando sempre o itinerário mais barato. Em Newburyport, disseram-me que o trem a vapor era o que se podia tomar para Arkham, e foi só na bilheteria da estação, quando vacilei com o preço da tarifa, que fiquei sabendo de Smolt. O agente corpulento, com expressão astuta e com um modo de falar que não era da região, simpatizou com meus esforços de economia e me fez uma sugestão que nenhum de meus outros informantes oferecerá. Você podia pegar o velho ônibus, acho eu, disse-lhe com certa hesitação, mas ele não é muito usado por aqui. Passa por Smolt, você deve ter ouvido, e por isso as pessoas não gostam dele. Quem guia é um sujeito de Smolt, Joe Sargent, mas ele nunca pega nenhum passageiro daqui ou de Arkham, eu acho. E um espanto que continue rodando. Acho que é bem barato, mas nunca vi mais de 2 ou 3 pessoas nele, ninguém fora aquela gente de Smolt. Sai da praça, da frente da farmácia Montes, às 10 da manhã e às 7 da noite, se não mudou ultimamente. Parece uma maldita ratoeira, nunca entrei nele. Esta foi a primeira vez que ouvi falar na misteriosa Smolt. Qualquer referência a uma cidade inexistente em mapas comuns ou não listada nos guias recentes teria me interessado, e a curiosa maneira alusiva do funcionário expressar-se despertou em mim uma verdadeira curiosidade. Uma cidade capaz de inspirar tal aversão em seus vizinhos, pensei, devia ser pelo menos incomum e merecedora do interesse de um turista. Se ficasse antes de Arkham, eu desceria lá, e por isso pedi que o funcionário me contasse alguma coisa sobre ela. Ele era muito ponderado e falava como que se sentisse um pouco superior ao que dizia. Em Smolt? Bem, é uma cidadezinha muito da estranha na embocadura do Manusha. Era quase uma cidade, um porto e tanto antes da guerra de 1812, mas tudo foi ficando muito arruinado nos últimos 100 anos. Não tem mais a ferrovia, a BIM nunca passou por lá e o ramal de Rovey foi abandonado anos atrás. Mais casas vazias do que gente por lá, eu acho, e sem comércio digno de menção, fora a pesca de peixes e lagostas. Todos negociam, em geral, aqui, em Arkham ou Ipswich. Eles já tiveram algumas fábricas, mas agora não resta nada, exceto uma refinaria de ouro funcionando de maneira bem precária. Essa refinaria, porém, era grande e o velho Marsh, o dono, deve ser mais rico do que Creso. Velhote estranho, eu acho. Fica sempre trancado em sua casa. Acham que ele pegou alguma doença de pele ou deformidade depois de velho, o que obriga ele a se ocultar. Neto do capitão Obed Marsh, que fundou o negócio. Sua mãe parece ter sido uma espécie de estrangeira,
Dizem que uma insulana dos mares do sul, pois houve muito falatório quando ele se casou com uma garota de Ipswich há 50 anos. Sempre fazem isso com a gente de Smolt, e os rapazes da região sempre tentam esconder que tem algum sangue de Smolt nas veias. Mas os filhos e netos de Marsh se parecem com qualquer um, até onde eu posso perceber. Já me apontaram eles por aqui, mas, quando penso nisso, os filhos mais velhos não têm andado muito por aqui nos últimos tempos. O velho eu nunca vi. Por que todo mundo cai em cima de Smolt? Bem, meu rapaz, você não deve levar muito a sério o que as pessoas daqui dizem. Elas são duras de começar, mas, quando começam, não param mais. Elas vêm contando coisas sobre Smolt, em geral, aos cochichos, nos últimos 100 anos, eu acho, e imagino que elas têm mais medo que outra coisa. Algumas dessas histórias fariam você dar risada, sobre o velho Capitão Marsh fazendo pactos com o diabo e trazendo duendes do inferno para viverem em Smolt, ou sobre uma espécie de adoração do diabo e sacrifícios pavorosos em algum lugar perto do cais que derrubaram por volta de 1845. Mas eu sou de Panton, em Vermont, e esse tipo de história não faz minha cabeça. Mas você devia ouvir o que uns velhos contam sobre o Recife escuro ao largo da costa. Devil Reef, é assim que eles chamam. Fica bem acima da água a boa parte do tempo e nunca muito abaixo dela, mas nem por isso se devia chamar aquilo de uma ilha. A história é que toda uma legião de demônios é avistada, às vezes, em cima daquele recife, espalhada por lá ou entrando e saindo de umas espécies de cavernas perto do topo. E uma coisa escarpada, irregular, a mais de 2 quilômetros de distância, e no final dos tempos da navegação os marinheiros costumavam fazer grandes desvios só para evitá-la. Isto é, os marinheiros que não eram de Smolt. Uma coisa que eles tinham contra o velho Capitão Marsh é que ele, como se dizia, desembarcava no Recife às vezes, durante a noite, quando a maré estava de jeito. Talvez ele fizesse isso, pois ouso dizer que a conformação do rochedo é interessante, e é muito possível que ele estivesse procurando tesouros de piratas e talvez os encontrando, mas corriam boatos que ele fazia pactos com demônios por lá. O fato é que, conforme eu penso, foi o capitão que deu mesmo a má reputação ao Recife. Isto foi antes da grande epidemia de 1846, quando mais da metade da população de Smolt foi levada deste mundo. Eles nunca souberam direito o que era, mas de certo foi algum tipo de doença estrangeira trazida da China ou de outro lugar pela navegação. Foi realmente dureza. Houve tumultos por causa dela, e toda sorte de coisas horríveis que acredito que nunca saíram da cidade, e ela deixou o lugar em péssimo estado. Nunca voltou, não deve haver mais de 300 ou 400 pessoas vivendo por lá agora. Mas a verdade por trás do sentimento das pessoas é simples preconceito racial, e não digo que culpo quem tem. Eu mesmo detesto essa gente de Smolt, e não me daria ao trabalho de ir a sua cidade. Imagino que saiba, mesmo percebendo que você é do oeste pelo modo de falar, a montoeira de nossos navios da Nova Inglaterra que costumava negociar nos portos exóticos da África, da Ásia e dos mares do Sul, e todo o resto, e os tipos estranhos que eles traziam de volta. Você deve ter ouvido falar do homem de Salem que voltou para casa com uma esposa chinesa e talvez saiba que ainda existe um grupo das Ilhas Fiji vivendo perto do Cape Cod. Bem, deve haver alguma coisa assim por trás da gente de Smolt. O lugar sempre ficou muito isolado do resto do país por pântanos e córregos, e não se pode ter muita certeza sobre os prós e os contras do assunto,
mas está muito claro que o velho Capitão Marsh deve ter trazido para casa alguns espécimes estranhos quando estava com seus 3 navios em operação nos anos 20 e nos 30. Com certeza tem algum tipo de vestígio estranho nos moradores de Smoto de hoje. Não sei como explicar isso, mas meio que faz a gente arrepiar. Você vai notar um pouco no Sargent se pegar o ônibus dele. Alguns têm a cabeça estreita com nariz chato e carnudo, olhos saltados que parecem que nunca se fecham, e a pele deles não é muito definida, áspera e escariosa, e os lados dos pescoços são enrugados ou preguiados. Eles também ficam calvos muito cedo. Os mais velhos são os que têm a pior aparência. O fato é que não acredito que jamais tenha visto um velho daquele jeito. Acho que eles morrem só de se olhar no espelho. Os animais detestam eles. Costumavam ter muito trabalho com os cavalos antes de aparecerem os automóveis. Ninguém daqui, nem de Arkham, nem de Ipswich quer nada com eles e eles são um pouco retraídos quando vêm à cidade ou quando alguém tenta pescar no seu território. E curioso como os peixes se amontoam perto do porto de Smoto quando não são vistos em nenhuma outra parte em volta. Mas nem tente pescá-los ali que os caras vão expulsá-lo. Essa gente costumava vir até aqui de trem, caminhavam e tomavam o trem em Rovey depois que o ramal foi fechado, mas agora ela usa esse ônibus. Sim, há um hotel em Smoto, chama-se Gilman House, mas não acho que valha grande coisa. E eu não o aconselharia a experimentá-lo. Melhor ficar por aqui e tomar o ônibus das 10 amanhã de manhã, depois você pode tomar o ônibus noturno de lá para Arkham às 8 da noite. Teve um inspetor de fábrica que parou no Gilman há uns 2 anos e teve uma porção de indícios suspeitos sobre o lugar. Parece que eles juntam uma multidão estranha por lá. Pois esse sujeito ouviu vozes em outros quartos, mesmo com a maioria deles vazia, que lhe deram arrepios. Ele achou que era uma língua estrangeira, mas disse que o ruim era um tipo de voz que falava de vez em quando. Ela soava tão estranha, meio lamacenta conforme disse, que ele nem ousou tirar a roupa e dormir. Ficou esperando acordado e deu-o fora às pressas assim que amanheceu. A conversa prosseguiu durante a noite toda quase. Esse sujeito, Casey era o seu nome, tinha muito o que contar sobre o jeito que os caras de Smoto olhavam para ele e pareciam ficar como que em guarda. Ele achou a refinaria de Marsh um lugar muito estranho. Fica numa velha fábrica ao lado das quedas menores do Manusha. O que ele disse bateu com o que eu ouvi. Livros mal cuidados e nenhuma contabilidade clara de qualquer tipo de transação. Você sabe, sempre foi um mistério o lugar onde os Marsh arranjam o ouro para refinar. Eles nunca pareceram comprar muita coisa nessa linha, mas alguns anos atrás eles embarcaram uma quantidade enorme de lingotes. Comentavam por aí sobre uns tipos estranhos de joias estrangeiras que os marinheiros e os trabalhadores da refinaria vendiam às vezes, de maneira clandestina, ou que foram vistas 1 ou 2 vezes em mulheres dos Marsh. Diziam que o velho capitão Obed talvez as houvesse comprado em algum porto pagão, em especial porque ele sempre encomendava uma montanha de contas de vidro e bijuterias como as que os homens do mar costumavam levar para negociar com nativos. Outros achavam, e ainda acham, que ele encontrou um velho tesouro de pirata no Devil Reef. Mas tem uma coisa engraçada, o velho capitão já morreu há 60 anos, e não tem saído um navio de bom tamanho do lugar desde a Guerra Civil. Mas os Marsh continuam comprando um pouco dessas mercadorias nativas, na maior parte, bugigangas de vidro e de borracha, conforme me disseram. Talvez os caras de Smoto gostem de se enfeitar com elas.
Deus sabe se eles não ficaram tão ruins quanto os canibais dos mares do sul e os selvagens da Guiné. Aquela peste de 46 deve ter varrido o sangue melhor do lugar. Seja como for, eles agora são uma gente suspeita, e os Marsh e outros caras ricos não prestam como qualquer outro. Como eu disse, é provável que não haja mais de 400 pessoas na cidade toda, apesar de todas as ruas que dizem existir. Acho que eles são o que chamam de lixo branco lá no sul, malfeitores e manhosos, e cheios de coisas secretas. Eles pescam muito peixe e lagosta que exportam de caminhão. Estranho como os peixes se amontoam por lá e em outros lugares não. Ninguém consegue manter o controle daquela gente e as autoridades escolares do estado e os recenseadores passam um mau bocado. Pode apostar que forasteiros curiosos não são bem-vindos em Smolto. Eu ouvi, em pessoa, sobre mais de um negociante ou funcionário público que desapareceu por lá, e corre por aí uma história sobre um cara que ficou louco e está em Danvers agora. Eles devem ter dado um susto terrível naquele sujeito. E por isso que eu não iria à noite se fosse você. Nunca estive lá e nem quero ir, mas acho que uma viagem durante o dia não vai machucar, mesmo que as pessoas por aí o aconselhem a não ir. Se está apenas a passeio e procurando velharias, Smolto deve ser um lugar e tanto para você. E assim passei parte daquela noite na biblioteca pública de Newburyport pesquisando dados sobre Smolto. Quando tentei interrogar os nativos nas lojas, lanchonetes, garagens e no corpo de bombeiros, achei-os ainda mais difíceis de se ligar do que o bilheteiro havia previsto e percebi que não devia perder tempo tentando vencer sua retração instintiva. Eles tinham uma espécie de vaga desconfiança, como se houvesse algo errado em alguém se interessar demais por Smolto. Na YMCA, onde me alojei, o funcionário limitou-se a desencorajar minha ida a um lugar tão soturno e decadente, e o pessoal da biblioteca teve uma atitude idêntica. Com certeza, no entender das pessoas instruídas, Smolto não passava de um caso extremo de degeneração cívica. As histórias do condado de Essex nas estantes da biblioteca tinham muito pouco a dizer, salvo que a cidade fora fundada em 1643. Era notória pela construção naval antes da Revolução, um local de grande prosperidade naval no começo do século XIX, mais tarde, um centro fabril que usava o Manushet como fonte de energia. A epidemia e os tumultos de 1864 eram poucas vezes mencionados como se fossem um demérito para o condado. As referências ao declínio eram poucas, embora o significado do último registro era inconfundível. Depois da Guerra Civil, toda a vida industrial ficará restrita à Marsh Refining Company e a comercialização de lingotes de ouro constituía o único comércio importante que restou ao lado da eterna pesca. Essa pesca foi se tornando cada vez menos rendosa à medida que o preço da mercadoria caía e corporações de pesca em larga escala passaram a competir, mas nunca houve escassez de peixes nas imediações do porto de Smolto. Era raro forasteiros estabelecerem-se por lá e houve algumas evidências veladas de que alguns poloneses e portugueses que o tentaram haviam sido dispersos de uma maneira muito drástica. O mais interessante de tudo foi uma referência visual às curiosas joias associadas a Smolto. Elas com certeza tinham impressionado muito toda a região, pois havia menções a exemplares delas no Museu da Universidade Miskatonic em Arkham e na sala de exposição da Newburyport Historical Society. As descrições fragmentárias dessas coisas eram pobres e prosaicas, mas me incutiram uma sensação persistente de estranheza. Havia algo de tão estranho e provocador nelas, que não consegui tirá-las da cabeça e, apesar do avançado da hora, resolvi ver a amostra local, que, conforme diziam, era um objeto grande, de proporções singulares,
de certo para ser usado como tiara, em se pudesse. O bibliotecário entregou-me um bilhete de apresentação ao curador da sociedade, uma certa sorta, Anna Tilton, que vivia nas vizinhanças, e, depois de uma breve explicação, a velha senhora teve a gentileza de me introduzir no edifício fechado, pois ainda não era tarde demais. A coleção era de fato notável, mas, com o estado de espírito em que estava, eu só tive olhos para o objeto bizarro que reluzia num armário de canto iluminado por luzes elétricas. Não foi preciso uma sensibilidade extrema beleza para me fazer literalmente perder o fôlego ante o singular esplendor da fantasia suntuosa e estranha pousada sobre uma almofada de veludo púrpura. Mesmo agora eu mal consigo descrever o que vi, embora fosse, com toda evidência, uma espécie de tiara, como a descrição dizia. Ela era alta na frente e tinha o contorno da base muito grande e curiosamente irregular, como que desenhada para uma cabeça de desenho quase elíptico. O material predominante parecia ser o ouro, mas um fantástico lustro mais baço sugeria uma liga estranha com algum metal também belo e difícil de qualificar. Estava em condições quase perfeitas e poder-se-ia ficar horas estudando os motivos admiráveis e incomuns, em alguns apenas geométricos, outros de todo marítimos e cinzelados ou moldados em alto relevo na superfície com uma arte de incrível graça e maestria. Quanto mais eu observava, mais a coisa me fascinava, e nesse fascínio havia um elemento perturbador, difícil de classificar ou explicar. De início, decidi que era qualidade curiosa, como se fosse de um outro mundo, da arte que me deixou incomodado. Todos os outros objetos de arte que eu conhecia, ou pertenciam a alguma vertente racial ou nacional conhecida, ou eram deliberados desafios modernistas às correntes reconhecidas. Essa tiara não era nem uma coisa, nem outra. Ela pertencia com toda evidência a alguma técnica acabada com enorme maturidade e perfeição, não obstante essa técnica fosse de todo anterior a qualquer outra, de ocidental ou oriental, antiga ou moderna, que eu tivesse ouvido ou visto exemplificada. Era como se a arte fosse de um outro planeta. Entretanto, logo percebi que meu desassossego tinha uma segunda e, talvez, também poderosa fonte na sugestão pictórica e matemática dos curiosos motivos. Os padrões sugeriam segredos remotos e abismos inimagináveis no tempo e no espaço, e a monotonia da natureza aquática dos relevos tornava-se quase sinistra. Entre esses relevos, havia monstros de uma bizarria e malignidade abomináveis, e metade ícticos, metade batráquios, que não se poderiam dissociar de uma certa sensação assustadora e incômoda de paramnésia, como se evocassem uma imagem das células e tecidos profundos cujas funções de retenção são de todo primitivas e muitíssimo ancestrais. Por vezes imaginei que cada contorno daqueles peixes rãs blasfemos transbordava a quintessência de um mal desconhecido e inumano. Fazia um estranho contraste com o aspecto da tiara sua história curta e prosaica tal como foi relatada pela sorta Tilton. Ela havia sido penhorada por uma quantia ridícula num prego da State Street, em 1873, por um bêbado de esmoto, pouco antes de ele ser morto numa briga. A sociedade havia comprado diretamente do penhorista, dando-lhe, desde logo, um mostrador à altura de sua qualidade. Sua etiqueta atribuía sua provável proveniência às Índias Orientais ou à Indochina, mas a atribuição era pura especulação. A sorta Tilton, comparando todas as hipóteses possíveis com respeito à sua origem e sua presença na Nova Inglaterra, inclinava-se a acreditar que ela pertencera a algum exótico tesouro de piratas descoberto pelo velho capitão Obed Marsh. A opinião era reforçada pelas insistentes ofertas de compra por um alto preço que os Marsh começaram a fazer tão logo souberam de sua existência e continuaram fazendo até os dias atuais a despeito da invariável determinação da sociedade em não vender.
Enquanto me conduzia até a saída, a boa senhora deixou claro que a teoria sobre a origem pirata da fortuna do Smash era popular entre as pessoas instruídas da região. Sua própria atitude para com a soturna Smolto, que ela nunca conhecera, era de aversão por uma comunidade que havia descido tão baixo na escala cultural, e ela me garantiu que os rumores sobre a adoração do diabo eram em parte justificados por um certo culto secreto que ganhará força por lá, engolindo todas as igrejas ortodoxas. Chamava-se, conforme ela me disse, a ordem esotérica de Dagon e era sem dúvida uma coisa aviltante, quase paga, importada do Oriente um século antes, numa época em que a pesca de esmolto parecia ter se esgotado. Sua persistência entre os simplórios era de todo natural, tendo em vista a volta súbita e permanente da abundância de pescado de boa qualidade, e ela logo adquiriu a principal influência na cidade, substituindo por completo a franco-maçonaria e constituindo sua sede principal na velha casa maçônica em New Chart Green. Tudo aquilo era um excelente motivo para a devota sorta Tilton evitar a velha cidade decadente e desolada, mas, para mim, só reafirmou o interesse. A minhas expectativas arquitetônicas e históricas, somou-se um agudo entusiasmo antropológico e eu mal consegui dormir em meu quartinho no Y do correr à noite. Parte 2. Pouco antes das 10 da manhã seguinte, eu estava com uma pequena valise na frente da Mund's Drug Store na velha Market Square, esperando o ônibus para Smolto. Quando se foi aproximando a hora da sua chegada, notei uma debandada geral dos ociosos para outros lugares da rua ou para o ideal longe do outro lado da praça. O bilheteiro decerto não exagerara a aversão que os moradores locais tinham por Smolto e por seus habitantes. Poucos minutos depois, um pequeno ônibus de cor cinza, sujo, muitíssimo decrépito desceu sacolejando pela State Street, fez a volta e encostou no meio-fio ao meu lado. Senti de imediato que o ônibus era aquele mesmo, suspeita que o letreiro pouco legível no para-brisas em Arkham esmoltou o porte e logo confirmou. Ele trazia 3 passageiros apenas, pessoas escuras, desgrenhadas, de aparência suja e constituição em geral jovem, e, quando o veículo parou, eles desceram cambaleando, desajeitados, e saíram caminhando pela State Street em silêncio, de maneira quase furtiva. O motorista também desceu e eu pude observá-lo enquanto ele entrava na drugstore para fazer umas compras. Este, eu pensei, deve ser o Joe Sargent mencionado pelo bilheteiro, e, antes mesmo de notar qualquer detalhe, inundou-me uma onda de aversão espontânea que eu não pude identificar nem explicar. De repente, pareceu-me muito natural que as pessoas do local não quisessem andar num ônibus pertencente e conduzido por aquela pessoa, nem visitar com maior frequência o habitat de tal homem e de sua gente. Quando o motorista saiu da loja, observei-o com mais atenção tentando determinar a origem da má impressão que ele me causará. Era um homem magro, de ombros curvados, com não mais de 1,80 m de altura, trajando umas surradas roupas azuis comuns e um boné de golfe roto. Tinha 35 anos, talvez, mas as pregas estranhas e profundas nos lados de seu pescoço o faziam parecer mais velho quando não se observava seu rosto apático e inexpressivo. Tinha cabeça estreita, olhos azuis aquosos saltados que pareciam nunca piscar, nariz chato, testa e queixo recolhidos e orelhas pouco desenvolvidas. Seus lábios eram grandes e carnudos e as maçãs do rosto, acinzentadas e ásperas, pareciam quase imberbes, exceto por uns raros fios louros enrodilhados em tufos irregulares, e, em alguns pontos, sua superfície apresentava uma curiosa irregularidade, como se tivesse sido descascada por alguma doença de pele. Suas mãos eram grandes e tão marcadas pelas veias, que tinham uma coloração azul acinzentada bem pouco natural.
Os dedos eram por demais curtos em relação ao resto do corpo e pareciam ter a tendência a se enrolar contra a palma enorme. Enquanto ele caminhava até o ônibus, observei o jeito peculiar como ele bamboleava e percebi como seus pés eram anormais de tão imensos. Quanto mais eu os estudava, mais me intrigava onde ele poderia arranjar sapatos que lhe servissem. Uma certa aparência cebosa daquele indivíduo contribuiu para o meu sentimento de aversão. Ele com certeza era acostumado a trabalhar ou vadear pelos cais de pesca e exalava o cheiro característico desses lugares. O tipo de sangue estrangeiro que ele possuía, eu não consegui sequer imaginar. Seus traços não pareciam, de maneira alguma, asiáticos, polinésios, levantinos ou negroides, mas eu pude entender por que as pessoas o consideravam estrangeiro. Eu próprio teria pensado mais em degeneração biológica que em origem estrangeira. Fiquei preocupado quando notei que não haveria nenhum outro passageiro no ônibus. Por algum motivo, não me agradava a ideia de viajar sozinho com aquele motorista. Mas, quando chegou a hora da partida, reuni minhas forças, entrei no ônibus atrás do homem, estendi-lhe uma nota de $1 e murmurei a única palavra em esmoto. Ele me olhou com curiosidade por um segundo e me devolveu 40 centavos de troco sem abrir a boca. Tomei um assento muito atrás dele, mas do mesmo lado do ônibus, pois queria ficar admirando a praia durante a viagem. O decrépito veículo arrancou enfim com um solavanco e avançou chacoalhando ruidosamente por entre as velhas construções de tijolo da State Street em meio a uma nuvem de vapor do escapamento. Observando as pessoas nas calçadas, julguei captar nelas um curioso desejo de não olhar para o ônibus ou, pelo menos, o desejo de evitar parecer que estavam olhando para ele. Depois dobramos à esquerda para High Street, onde o andar foi mais suave, passando pelas velhas mansões imponentes dos primeiros tempos da República e os solares rurais mais antigos dos tempos coloniais, cruzando o Lower Green e o Park River e emergindo enfim num trecho longo e monótono de terreno costeiro descampado. O dia estava quente e ensolarado, mas a paisagem de areia, capim de junça e matagais atrofiados foi ficando cada vez mais desolada à medida que prosseguíamos. Do lado de fora, eu podia observar a água azul e a linha de areia da Plum Island enquanto avançávamos bem perto da praia depois que nossa estrada estreita afastou-se da estrada principal de Rovea e Ipswich. Não havia nenhuma casa à vista, o estado do caminho me dizia que o tráfego era muito rarefeito por ali. Os pequenos postes telefônicos, gastos pelo tempo, exibiam 2 fios apenas. De tempos em tempos, cruzávamos pontes de madeira bruta sobre canais de maré que faziam extensas entradas terra adentro, provocando um isolamento geral da região. Aqui e ali eu notava tocos de madeira e ruínas de fundações na areia ondulada e me recordava da velha tradição mencionada em uma das histórias que havia lido, de que ali já havia sido uma região fértil e densamente habitada. A transformação, ao que se dizia, ocorrerá na mesma época que a epidemia de 1864 em Smolto, e as pessoas simplórias achavam que ela tinha uma sinistra relação com forças malignas ocultas. Na verdade, ela fora o resultado da estúpida derrubada das matas perto da praia que havia tirado do solo a sua melhor proteção, abrindo caminho para o avanço das dunas. Perdemos enfim de vista Plum Island, ficando com a vastidão do Atlântico à nossa esquerda. Nosso caminho estreito iniciou uma subida íngreme e eu senti uma certa inquietude olhando para a crista solitária à frente onde a rodovia esburacada encontrava-se com o céu. Era como se o ônibus fosse continuar subindo, deixando por completo a sanidade terrestre para se misturar com os arcanos desconhecidos da atmosfera superior e do misterioso céu. O cheiro do mar adquiria ilações aziagas,
e as costas rígidas, encurvadas e a cabeça estreita do silencioso motorista foram se tornando mais e mais repulsivas. Olhando para ele, notei que a parte de trás da sua cabeça era tão despelada quanto o seu rosto, exibindo apenas uns tufos desgrenhados de cabelo loiro sobre uma superfície áspera cinzenta. Chegamos então à crista e avistamos o vale que se espraiava à nossa frente, onde o Manusher desemboca no mar ao norte da extensa linha de penhascos que culmina em Kingsport Head e desvia para Cape Ann. No horizonte longínquo e brumoso, eu mal consegui distinguir o recorte abismal do promontório, coroado pela curiosa casa antiga da qual me haviam contado tantas lendas, mas, naquele momento, minha atenção foi atraída para o cenário mais próximo logo abaixo de mim. Ali estava, conforme percebi, a mal afamada Smoulton. Era uma cidade de larga extensão e constituição densa, mas a ausência de sinais de vida era espantosa. Apenas alguns fiapos de fumaça subiam do emaranhado de chaminés e os 3 altos campanários projetavam-se inteiros e descorados contra o horizonte marinho. O topo de um deles estava ruindo e tanto nele como num outro havia apenas orifícios negros escancarados onde deveriam estar os mostradores dos relógios. O vasto emaranhado de telhados de 2 águas e comeeiras pontudas abauladas transmitia, com chocante nitidez, a ideia de alguma coisa decadente e carcomida, e, à medida que nos fomos aproximando pela estrada agora descendente, pude notar que muitos tetos haviam desabado por completo. Existia também algumas casas grandes e quadradas, em estilo georgiano, com telhados pontiagudos, cúpulas e mirantes gradeados. A maioria ficava longe da água, e 1 ou 2 pareciam estar em condições razoáveis. Estendendo-se para o interior, por entre elas, podia-se avistar os trilhos enferrujados e cobertos de mato da ferrovia abandonada, com os postes de telégrafo inclinados já sem fios e o traçado meio oculto das antigas estradas de rodagem para Rovey e Ipswich. A decadência era pior perto do cais, embora eu pudesse vislumbrar em seu miolo a torre branca de uma construção de tijolos muito bem conservada com um ar de fabriqueta. O porto, de há muito obstruído pela areia, era protegido por um velho quebra-mar de pedra sobre o qual eu pude enfim começar a discernir as formas minúsculas de alguns pescadores sentados e em cuja ponta havia o que pareciam ser as fundações de um antigo farol. Uma língua de areia havia se formado no interior dessa barreira, e sobre ela eu pude avistar algumas cabanas decrépitas, botes ancorados e armadilhas para lagostas espalhadas. O único trecho de água profunda parecia ser o do rio que passava atrás da construção com a torre e virava para o sul para desaguar no oceano na extremidade do quebra-mar. Por toda parte, pedaços arruinados de cais sobressaíam da areia, indo terminar numa podridão indefinível, cuja extremidade sul parecia a mais deteriorada. E, muito ao longe, mar adentro, apesar da maré alta, eu pude vislumbrar uma linha extensa e escura que mal se destacava acima da água, mas que dava uma impressão de malignidade latente. Aquilo, eu sabia, devia ser o Devil Reef. Enquanto eu estava observando, uma sensação curiosa, sutil, de atração pareceu somar-se à sinistra repulsa e, por mais estranho que pareça, achei essa impressão mais perturbadora que a primeira. Não encontramos viva alma na estrada, mas, quando começamos a cruzar por fazendas desertas em diferentes estágios de degradação, percebi algumas casas habitadas com trapos tapando as janelas quebradas e conchas e peixes mortos espalhados pelos quintais atulhados de sujeira. 1 ou 2 vezes eu pude avistar pessoas de olhar mortiço trabalhando em quintais estéreis ou catando mariscos na praia mal cheirosa mais atrás e grupos de crianças imundas de feições simiescas brincando perto das portas cercadas de mato. De alguma maneira, essas pessoas pareceram mais perturbadoras do que as casas sombrias, pois quase todas apresentavam certas peculiaridades de feições e movimentos que,
por instinto, me desagradaram sem que eu soubesse defini-los ou compreendê-los. Por um momento, eu imaginei que aqueles traços físicos sugeriam algum quadro que eu teria visto, num livro talvez, em circunstâncias de particular horror ou melancolia, mas essa paramnésia logo se desfez. Quando o ônibus chegou a um nível mais baixo, comecei a captar o ruído persistente de uma queda d'água em meio ao silêncio anormal. As casas desbotadas e tortas foram se multiplicando alinhadas dos dois lados da estrada numa arrumação mais urbana do que as que íamos deixando para trás. O panorama à frente adensara-se num cenário de rua, e em alguns trechos eu pude notar os pontos onde um pavimento de pedra e pedaços de uma calçada de tijolos haviam existido. Todas as casas pareciam desertas e havia vazios ocasionais onde chaminés e paredes de porões em ruínas assinalavam o colapso de antigas construções. Um cheiro nauseabundo de peixe impregnava todo o ambiente. Logo depois começaram a surgir cruzamentos e bifurcações de ruas. Os da esquerda, na direção da praia, eram caminhos sem calçamento que conduziam a uma região miserável e sombria. Os da direita mostravam vistas de uma grandeza passada. Até ali eu não avistara quase ninguém na cidade, mas começaram a aparecer sinais esparsos de habitantes, e janelas com cortinas aqui e ali um automóvel desmantelado ocasional encostado no meio-fio. Pavimento e calçadas iam se tornando cada vez menos definidos, e não obstante a antiguidade da maioria das casas, construções de tijolo e madeira do começo do século XIX, elas com certeza estavam em condições de ser habitadas. Como antiquário amador que eu era, quase esqueci a repulsa que o cheiro me provocava e a sensação de ameaça e aversão em meio àqueles restos ricos e inalterados do passado. Mas eu não haveria de chegar ao meu destino sem uma impressão muito forte de uma característica muitíssimo desagradável. O ônibus havia parado numa espécie de praça ou centro de irradiação com igrejas dos dois lados e os restos sujos de um gramado circular no centro, e eu estava olhando para um grande edifício público sustentado com colunas na rua da direita à minha frente. O edifício, que já fora pintado de branco, estava agora cinzento e descascado, e a placa preta e dourada no frontão estava tão gasta, que foi com dificuldade que consegui distinguir as palavras Ordem Esotérica de Dagon. Era esta então a antiga casa maçônica agora entregue a um culto infame. Enquanto eu me esforçava para decifrar a inscrição, minha atenção foi atraída pelos sons estridentes de um sino rachado do outro lado da rua e virei-me depressa para olhar pela janela do meu lado do ônibus. O som vinha de uma igreja de pedra de torre achatada cuja idade era de certo posterior à da maioria das outras construções, construída num estilo gótico deturpado e com um porão mais alto que o normal, com as janelas de persianas fechadas. Apesar de o relógio não ter ponteiros na face que eu avistava, eu sabia que aquelas badaladas roufenhas estavam marcando as 11 horas. De repente, toda noção de tempo apagou-se com o aparecimento repentino de uma figura muito marcante do horror indizível que me possuiu antes de me dar conta do que se tratava. A porta do porão da igreja abriu-se, deixando entrever um retângulo de escuridão no interior. Enquanto eu olhava, um certo objeto cruzou, ou pareceu cruzar, aquele retângulo escuro, fazendo meu cérebro arder com a imagem instantânea de um pesadelo que era ainda mais alucinante, porque, à luz de uma análise, não lhe restaria a menor característica de pesadelo. Era um objeto vivo, e o primeiro com exceção do motorista que eu via desde a entrada na parte mais compacta da cidade, e, estivesse eu com maior equilíbrio mental, não veria nada de aterrorizante nele. Tratava-se, com toda certeza, como percebi um instante depois, do pastor, trajando alguma roupa peculiar por certo introduzida desde que a Ordem de Dagon havia modificado o ritual dos templos locais. A coisa que captou meu primeiro olhar subconsciente produzindo traço de horror bizarro foi,
talvez, a tiara alta que ele usava, uma duplicata quase perfeita de uma que a sorta Tilton havia me mostrado na noite anterior. Aquilo, agindo em minha imaginação, tinha emprestado qualidades sinistras ao rosto impreciso e ao vulto de batina bamboleando por baixo dela. Não havia, como eu logo me conscientizei, a menor razão para ter sentido aquele traço apavorante de paramnésia maligna. Não seria natural que um culto secreto local adotasse, como parte de seu aparato, um tipo exclusivo de chapéu que, de alguma maneira especial, fosse familiar à comunidade, como um tesouro encontrado, talvez. Uma pequena quantidade muito espalhada de pessoas jovens de aspecto repelente fizera-se visível então nas calçadas, pessoas isoladas e grupos silenciosos de 2 ou 3. Os pisos térreos das casas deterioradas abrigavam pequenas lojas ocasionais com placas esquálidas e pude notar 1 ou 2 caminhões estacionados enquanto avançávamos sacolejando. O ruído de queda d'água foi se intensificando até que eu avistei uma garganta de rio bastante profunda à frente cortada por uma larga ponte com peitoris de ferro que terminava numa ampla praça. Enquanto cruzamos a ponte com grande estrépito, notei alguns barracões de fábrica à beira das encostas cobertas de mato ou nos próprios declives. A água corria com abundância mais abaixo e pude perceber 2 conjuntos de quedas d'água vigorosos rio acima, à minha direita, e pelo menos um rio abaixo, à minha esquerda. Naquele ponto, o barulho era ensurdecedor. O ônibus cruzou a ponte para a grande praça semicircular do outro lado do rio e encostamos no lado direito, à frente de um edifício alto coroado por uma cúpula com restos de pintura amarela e uma placa meio apagada proclamando tratar-se da Gilman House. Fiquei aliviado por sair daquele ônibus e fui de imediato me registrar no saguão daquele hotel ordinário. Só havia uma pessoa à vista e um velho sem aquilo que eu viera a chamar de jeito de esmolto, mas resolvi não lhe fazer nenhuma das perguntas que me preocupavam ao recordar que coisas estranhas haviam sido notadas neste hotel. Preferi dar uma caminhada pela praça, que já havia sido abandonada pelo ônibus, e estudar o ambiente com minuciosa atenção. Um lado do espaço aberto e calçado de pedregulhos era a linha reta do rio, o outro era um semicírculo com construções de tijolos de telhados oblíquos de 1800, ou perto disso, de onde saiam várias ruas para sudeste, sul e sudoeste. As lâmpadas eram poucas e pequenas, todas de tipo incandescente baixa potência, e me agradou lembrar que pretendia partir antes de escurecer, mesmo sabendo que o luar seria intenso. As construções estavam todas bem conservadas e contavam uma dúzia, talvez, de lojas em funcionamento, e uma delas um armazém da cadeia Fast National, outras um restaurante sombrio, uma farmácia e um escritório de atacadista de pescado e, ainda, no extremo leste da praça, perto do rio, o escritório da única indústria da cidade e a Marsh Refining Company. Havia umas 10 pessoas visíveis, talvez, e 4 ou 5 automóveis e caminhões esparsos encostados por ali. Ninguém precisaria dizer-me que ali era o centro cívico de Innsmouth. Para o leste, eu pude captar vislumbres azulados do porto, contra os quais se erguiam os restos decadentes de 3 campanários em estilo georgiano que algum dia deviam ter sido bonitos. E, na direção da praia, na margem oposta do rio, avistei a torre branca erguendo-se acima do que tomei pela refinaria Marsh. Por algum motivo, resolvi iniciar meu inquérito na loja da cadeia de armazéns, cujos funcionários com certeza não deviam ser nativos de Innsmouth. Encontrei um rapaz solitário, com cerca de 17 anos, no atendimento, e me agradou notar a vivacidade e afabilidade que prometiam entusiásticas informações. Ele me pareceu ansioso para falar e logo percebi que ele não gostava do lugar, de seu cheiro de peixe nem de sua gente furtiva.
Conversar com algum forasteiro era um alívio para ele. Ele era de Arkham, alojara-se com uma família proveniente de Ipswich e saía da cidade sempre que tinha uma folga. Sua família não gostava que ele trabalhasse em Smolton, mas a loja o havia transferido para ali e ele não quisera desistir do emprego. Segundo me contou, não havia em Smolton nenhuma biblioteca pública nem câmara de comércio, mas eu de certo conseguiria dar um jeito. A rua por onde eu havia chegado era Federal. A oeste dela ficavam as velhas ruas residenciais elegantes, em Broad, Washington, Lafayette Adams, e a leste, à beira-mar, ficavam as favelas. Era nessas favelas, e ao longo da Main Street, em que eu poderia encontrar as antigas igrejas em estilo georgiano, mas elas estavam desde há muito abandonadas. Não seria bom, por exemplo, ser visto nessas vizinhanças, em especial ao norte do rio, onde as pessoas eram emburradas e hostis. Alguns forasteiros haviam até desaparecido. Certos locais eram territórios quase proibidos, como ele havia aprendido a duras penas. Por exemplo, não convinha demorar-se muito por perto da refinaria Marsh, ou de alguma das igrejas ainda em uso, ou nas cercanias da Casa da Ordem de Dagon em New Chart Green. Essas igrejas eram muito estranhas, em todas repudiadas com veemência pelas respectivas ordens de outros lugares e usando tipos dos mais esquisitos de rituais e paramentos. Seus cultos eram heterodoxos e misteriosos, envolvendo sugestões de transformações mágicas que conduziriam à imortalidade física de algum tipo nesta terra. O pastor do jovem, o Dr. Wallace Dasbury M. Chart em Arkham, e havia-lhe recomendado não participar de nenhum culto em Smolton. Quanto à população de Smolton, o jovem mal sabia o que dizer a seu respeito. Eram esquivos e poucas vezes vistos, como animais que vivem em tocas, e mal se poderia imaginar como gastavam o tempo, exceto pela pesca inconstante. Talvez, a julgar pela quantidade de bebidas contrabandeadas que consumiam, eles gastassem a maior parte do dia em estupor alcoólico. Eles pareciam enturmados numa espécie de camaradagem e entendimentos sombrios, desprezando o mundo como se tivessem acesso a outras esferas de existência preferíveis. Sua aparência, em especial aqueles olhos arregalados que não piscavam e que ninguém jamais vira fechados, era por demais chocante, e as suas vozes, repulsivas. Era horrível ouvi-los entoando hinos nas suas igrejas à noite e mais ainda durante suas festividades religiosas principais que aconteciam 2 vezes por ano, em 30 de abril e 31 de outubro. Eram muito ligados à água e nadavam bastante, tanto no rio como no porto. As disputas de natação até o Devil Reef eram muito comuns e todos pareciam capazes de participar dessa exigente competição esportiva. Pensando nisso, as pessoas vistas em público eram quase todas jovens, e os mais velhos desses pareciam ter o aspecto mais decadente. As exceções, quase sempre, eram pessoas sem nenhum sinal de aberração, como o velho funcionário do hotel. Era de se pensar o que teria acontecido com o grosso dos mais velhos e se o jeito de Smolton não seria um fenômeno mórbido, insidioso e estranho cuja incidência aumentasse com a idade. Só uma doença muito rara, por certo, poderia provocar transformações anatômicas tão fortes e radicais no mesmo indivíduo depois da maturidade, em transformações envolvendo fatores ósseos tão básicos como o formato do crânio. Mas mesmo esse aspecto não era mais intrigante e inaudito do que as manifestações visíveis da enfermidade em si. Seria difícil tirar alguma conclusão consistente sobre isso, insinuou o jovem, pois, por mais que alguém vivesse em Smolton, jamais conseguiria conhecer os nativos em pessoa.
O jovem tinha certeza de que muitos espécimes ainda piores do que os piores visíveis viviam trancados dentro das casas em alguns locais. Sons muito esquisitos foram escutados algumas vezes. Era sabido que os casebres estropiados do cais ao norte do rio eram interligados por túneis ocultos, constituindo um verdadeiro viveiro de aberrações invisíveis. Qual tipo de sangue estrangeiro essas criaturas tinham, e se tinham, era algo impossível de se saber. Elas mantinham alguns tipos repulsivos demais escondidos quando funcionários públicos e outras pessoas de fora apareciam na cidade. Não valeria a pena, disse-me o meu informante, perguntar aos nativos alguma coisa sobre o lugar. O único que falaria era um homem muito idoso, mas de aparência normal, que vivia no asilo na periferia norte da cidade e matava o tempo andando de um lado para outro e fazendo hora no corpo de bombeiros. Essa figura tosca, a Doc Allen, tinha 96 anos e não regulava bem da cabeça, além de ser o bêbado da cidade. Era uma criatura esquisita, furtiva, que vivia olhando por cima dos ombros como se tivesse medo de alguma coisa e, quando estava sóbrio, nada conseguia persuadi-lo a conversar o que quer que fosse com estranhos. Mas era incapaz de resistir a um convite ao seu veneno predileto e, uma vez bêbado, segredaria fragmentos de lembranças estarrecedores. No fim das contas, porém, poucas informações úteis poderiam ser extraídas dele. Suas histórias eram todas insinuações incompletas e malucas de prodígios e horrores impossíveis sem outra fonte que não a sua própria e confusa imaginação. Ninguém lhe punha fé, mas aos nativos desagradava que ele bebesse e conversasse com estranhos, e nem sempre era seguro ser visto fazendo-lhe perguntas. Era com certeza dele que partiam alguns dos mais alucinados rumores e fantasias. Muitos moradores não nativos haviam registrado aparições monstruosas ocasionais, mas, entre as histórias do velho Zadok e os moradores disformes, não é de se admirar que essas fantasias fossem corriqueiras. Nenhum não nativo ficava fora de casa até tarde da noite. A impressão generalizada era que isso não seria recomendável. Ademais, uma escuridão tenebrosa envolvia as ruas. Quanto aos negócios, a abundância de peixes era quase sinistra, por certo, mas os nativos beneficiavam-se cada vez menos disso. Além do mais, os preços estavam caindo e a concorrência crescendo. O verdadeiro empreendimento da cidade era, com certeza, a refinaria, cujo escritório comercial ficava na praça, algumas portas a leste de onde nós estávamos. O velho Marsh jamais era visto, mas às vezes ia à fábrica num carro fechado e protegido por cortinas. Corria toda sorte de rumores sobre a aparência de Marsh. Ele já havia sido um grande dandy e as pessoas diziam que ele ainda usava a sobrecasaca do período eduardino adaptada, de uma maneira curiosa, para algumas deformidades. Seus filhos haviam administrado anteriormente o escritório na praça, mas nos últimos tempos não eram muito vistos, tendo deixado o grosso dos negócios para a geração mais nova. Os filhos e suas irmãs haviam adquirido uma aparência muito singular, em especial os mais velhos, e corria que eles não gozavam de boa saúde. Uma das filhas de Marsh era uma mulher repulsiva com feições de réptil que usava um exagero de joias misteriosas da mesma tradição exótica da curiosa tiara. Meu informante já as havia visto diversas vezes e ouvirá dizer que elas vinham de algum tesouro secreto de piratas ou demônios. Os padres, ou sacerdotes, ou seja lá como são chamados hoje em dia, também usavam ornamentos desse tipo nas cabeças, mas era raro vê-los. Outros exemplares o jovem não vira, mas corriam rumores de que havia vários nos arredores de Smoto. Os Marsh, assim como as outras 3 famílias abastadas da cidade, e os Waite, os Gilman e os Elliot, eram muito reservados.
Moravam em casas enormes ao longo da Washington Street. Vários deles tinham a reputação de abrigar escondidos alguns parentes vivos cuja aparência pessoal era ocultada da visão do público e cujas mortes haviam sido noticiadas e registradas, prevenindo-me de que muitas placas de rua haviam caído. O jovem desenhou para me ajudar um esboço de mapa tosco, mais amplo e meticuloso, dos principais pontos de referência da cidade. Depois de estudá-lo algum tempo, achei que me seria de grande utilidade e coloquei-o no bolso em meio a profusos agradecimentos. A sujeira do único restaurante que eu encontrei me deixou nauseado e tratei de comprar um bom suprimento de biscoitos de queijo e wafers de gengibre, que me serviriam de almoço mais tarde. Decidi que meu programa seria percorrer as ruas principais, conversar com todo não nativo que pudesse encontrar e tomar o ônibus das 8 da noite para Arkham. A cidade, como eu podia perceber, era um exemplo significativo e exagerado de decadência comunal, mas, não sendo nenhum sociólogo, eu limitaria minhas observações sérias ao campo da arquitetura. E foi assim que eu iniciei minha visita sistemática e um tanto desordenada às ruas estreitas e soturnas de Smolto. Cruzando a ponte virando na direção do rugido das quedas d'água inferiores, passei perto da refinaria Marsh, a qual parecia faltar o ruído típico de uma indústria. Essa construção ficava acima da margem íngreme do rio, perto da ponte de uma confluência espaçosa de ruas que tomei como sendo o antigo centro cívico, substituído depois da Revolução pelo atual Natal Square. Cruzando de volta a garganta pela ponte da Main Street, dei com uma região por completo deserta que me deu calafrios sem eu saber porquê. Uma profusão de telhados arruinados de duas águas formava uma silhueta recortada e fantástica acima da qual se erguia o campanário fantasmagórico e truncado de uma antiga igreja. Algumas casas da Main Street estavam habitadas, mas a maioria estava fechada hermeticamente por tábuas. Descendo por ruas laterais sem calçamento, eu vi as janelas escuras escancaradas de casebres desertos, muitos deles se inclinando em ângulos perigosos e inacreditáveis desde a parte enterrada das fundações. Essas janelas pareciam de tal forma espectrais, que precisei de coragem para virar para o leste na direção da zona portuária. O terror provocado por uma casa deserta aumenta em progressão geométrica, e não aritmética, quando as casas multiplicam-se para formar uma cidade em completo abandono. À vista daquelas avenidas intermináveis de um suspeito abandono e paralisia e a ideia de uma imensidão de recintos escuros interligados abandonados às teias de aranha, às memórias e ao verme conquistador provocava pavores e repulsas residuais que a mais sólida filosofia seria incapaz de desfazer. A Fish Street estava tão deserta quanto a Main, mas se diferenciava dessa pelos muitos armazéns de pedra e tijolo ainda em excelente estado. A Water Street era quase uma duplicata dela, salvo pelos grandes espaços vazios do lado do mar onde antes estavam as docas. Não havia viva alma à vista, exceto os pescadores espalhados no quebra-mar distante, e não se ouvia o menor som, salvo o marulho das águas no porto e o rugido das quedas do Manusha. A cidade estava deixando-me cada vez mais inquieto, fazendo-me olhar furtivamente para trás enquanto tomava o caminho de volta para a cambaleante ponte da Water Street. A ponte da Fish Street, segundo o esboço, estava em ruínas. Ao norte do rio havia traços de vida miserável, em casas de acondicionar peixes na Water Street, chaminés fumegando e telhados remendados aqui e ali, sons ocasionais de fontes indeterminadas e raras formas cambaleantes nas ruas soturnas e becos não pavimentados, mas isto me pareceu ainda mais opressivo que o abandono do lado sul. Em primeiro lugar, as pessoas eram mais repulsivas e anormais do que as de perto do centro da cidade, fazendo-me recordar, muitas vezes, de algo de todo fantástico que eu não conseguia situar muito bem.
A marca estrangeira na gente de Smolto era com certeza mais forte aqui do que mais para o interior, e a menos, é certo, que o jeito Smolto fosse mais uma doença que uma marca hereditária, caso em que este bairro devia ser mantido para abrigar os casos mais adiantados. Um detalhe que me incomodava era a distribuição dos poucos e tênues sons que eu ouvia. Seria natural que eles saíssem das casas visivelmente habitadas, mas, na realidade, muitas vezes eles eram mais fortes no interior das fachadas mais bem bloqueadas com madeira. Havia estalidos, correrias e ruídos ásperos e imprecisos que me provocavam uma perturbadora recordação dos túneis secretos sugeridos pelo rapaz do armazém. De repente, eu me vi imaginando como seriam as vozes daqueles moradores. Eu não havia escutado nenhuma fala até então naquele bairro e não estava ansioso por ouvi-la. Tendo parado apenas o suficiente para observar duas velhas igrejas bonitas mais em ruínas das Main Chart Streets, apressei-me para sair daquela ímpia favela costeira. Meu destino lógico seguinte era o New Chart Green, mas por alguma razão não pude suportar a ideia de passar de novo na frente da igreja em cujo porão eu havia vislumbrado a forma assustadora daquele padre ou pastor com o estranho diadema. Ademais, o rapaz do armazém me havia dito que as igrejas, bem como a casa da Ordem de Dagon, não eram vizinhanças recomendáveis para forasteiros. Assim, prossegui no sentido norte ao longo da Main Street para Marte e depois virei para o interior, cruzando com segurança a Federal Street ao norte da Green, entrando no decadente bairro aristocrático das Broad, Washington, Lafayette e Adams Streets ao norte. Embora essas velhas e imponentes avenidas estivessem maltratadas, sua dignidade sombreada por olmos não havia desaparecido por completo. Mansão após mansão atraía meu olhar, a maioria delas decrépita e fechada com tábuas em meio a terrenos abandonados, mas uma ou duas de cada rua revelavam sinais de ocupação. Na Washington Street, havia uma fileira de 4 ou 5 em condição excelente com jardins e gramados bem cuidados. A mais suntuosa dessas, e com amplos canteiros em escada estendendo-se até a Lafayette Street, eu tomei como sendo a casa do velho Marsh, o desgraçado proprietário da refinaria. Em todas essas ruas não se via viva alma, e me surpreendia a absoluta ausência de cães e gatos em Smolto. Outra coisa que me intrigou e perturbou mesmo nas mansões mais bem preservadas foi a condição de total vedação de muitas janelas de terceiro pavimento e de sótão. Tudo parecia furtivo e secreto nessa cidade silenciosa de alienação e morte, e não pude me furtar a sensação de estar sendo observado de todos os lados, às ocultas, por olhos arregalados e furtivos que jamais se fechavam. Estremeci quando as badaladas estridentes deram 3 horas num campanário à minha esquerda. Lembrava-me bem demais da igreja de onde vinham aqueles sons. Seguindo pela Washington Street até o rio, eu percorria então uma nova zona de comércio e indústria antigos, notando as ruínas da fábrica à frente e observando outras, com vestígios de uma velha estação ferroviária e uma ponte ferroviária coberta mais além sobre a garganta à minha direita. A ponte vacilante agora à minha frente exibia uma placa de advertência, mas assumi o risco e cruzei-a de novo para a margem sul onde os vestígios de vida reapareceram. Criaturas furtivas e cambaleantes dirigiam olhares interrogativos em minha direção e os rostos mais normais me escrutinavam com frieza e curiosidade. Smolto estava tornando-se intolerável muito depressa, e eu virei para a Pine Street na direção da praça na esperança de arrumar algum veículo que me levasse para Arkham antes do ainda distante horário de saída daquele ônibus sinistro. Foi então que eu vi o arruinado edifício do Corpo de Bombeiros à minha esquerda e notei o velho rubicundo de barba hirsuta, olhos aquosos e roupas esfarrapadas sentado num banco à sua frente junto com um par de bombeiros desleixados mas de aparência normal. Este devia ser, com certeza,
Odak Allen, um nonagenário beberrão e meio louco cujas histórias sobre a velha Smolt e suas sombras eram tão repulsivas e incríveis. Meus amigos, espero que tenham apreciado essa história arrepiante de H.P. Lovecraft, A Sombra sobre Smolt. Foi uma jornada emocionante e repleta de mistérios que nos levou a explorar os horrores do desconhecido e os segredos ocultos em uma cidade sinistra. Uma parte que realmente me fascinou foi a descrição de Smolt, essa cidade decadente e isolada, com uma atmosfera sombria e repleta de segredos obscuros. A forma como Lovecraft nos transporta para esse lugar assustador é tão vívida que quase podemos sentir o ar pesado e o cheiro do mar. Espero que essa história tenha deixado em vocês a mesma sensação de fascínio e inquietação que me proporcionou. Lembrem-se, em meio às sombras e aos mistérios, o desconhecido pode abrigar tanto a maravilha quanto o terror. Obrigado por compartilharem essa experiência comigo, e que nossas mentes permaneçam alertas para o desconhecido que nos cerca. Até a próxima aventura! Obrigado por assistir este vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considerem fazer uma doação de qualquer valor pelo QR Code indicado na tela.